A vitória do Corinthians contra o Cruzeiro foi fundamental não só para o Corinthians eliminar praticamente toda a possibilidade de rebaixamento, de risco de rebaixamento, como também passar a depender só de si para que chegue pelo menos numa oitava colocação ao final do campeonato e tenha mais chance ainda de alcançar uma pré-Libertadores. Para que isso aconteça, o caminho é muito simples, o Corinthians precisa vencer todos os jogos em casa, preferencialmente vencer um fora de casa, e isso dá altas chances, assim, para o Corinthians realmente ficar entre os 8 primeiros colocados. Obviamente que não é tão simples assim, nós vamos enfrentar times que eles são tecnicamente inferiores ao Corinthians, mas que se encontra em situações delicadas, digamos assim. Então, por exemplo, o Vasco, ele não tá numa situação delicada, tão delicada, porque ele praticamente também não corre risco de rebaixamento, mas ele também quer buscar essa vaga numa pré-Libertadores, e o mesmo se aplica ao Bahia, que também, o Corinthians enfrenta em casa e, quer também chegar numa fase pré-Libertadores. Mas os jogos que são mais difíceis, digamos assim, são justamente os jogos que o Corinthians fará fora de casa, porque o Corinthians vai enfrentar um Criciúma brigando contra o rebaixamento e vai enfrentar um Grêmio, possivelmente, também brigando contra o rebaixamento. Então, esses jogos são os jogos que podem definir aí, ou decidir, como ficará o Corinthians ao final do campeonato em relação a uma tabela de pré-Libertadores. E é óbvio que essa vitória contra o Cruzeiro, ela se fez muito necessária, e fundamental para que o Corinthians dependa só de si para alcançar uma oitava colocação, mas para que o Corinthians alcance mais conforto nessa vaga para Libertadores, o Corinthians teria que ultrapassar o Cruzeiro, e para isso a gente ainda precisa torcer por um tropeço ou alguma coisa do tipo. Isso porque, para que abra um G8, é necessário que o Botafogo hoje, que é o time que o Corinthians definitivamente não vai alcançar no Campeonato Brasileiro, eles consigam ganhar a Libertadores. Isso abriria hoje o G8 garantido, e aí sim o Corinthians dependeria só de si. Mas como é futebol, a gente não tem nenhuma garantia de que o Botafogo, embora favorito, vá ganhar a Libertadores. E isso, preocupa um pouco, porque se o Atlético Mineiro ganha a Libertadores, o G8 passa a ser só G7 mesmo, e o Corinthians teria que realmente torcer ou para o Cruzeiro tropeçar durante o Campeonato Brasileiro para que a gente alcance esse sétimo lugar, ou para que o Cruzeiro ganhe a Sul-Americana em cima do Racing, para que a gente possa sim desfrutar de um G8 e conseguir essa classificação não só para a Libertadores, mas também para a Copa do Brasil do ano que vem. Pensando nesse cenário, é importante que o Corinthians tente ganhar todos os jogos a partir de agora, todos os 4 jogos restantes, contra Grêmio, Criciúma, Bahia e Vasco, mas entender que minimamente o Corinthians tenha que alcançar a quarta colocação, e não está muito distante disso de acontecer, basta realmente ganhar os 2 próximos jogos e tentar se manter lá em cima contra o Bahia, e que é confronto direto, e contra o próprio Grêmio na última rodada, mas entender que o Corinthians, ao alcançar a oitava colocação, vai depender sim de torcer pelas vitórias ou do Botafogo na Libertadores ou do Cruzeiro na Sul-Americana. E é isso basicamente, eu vejo essa vitória como fundamental, mas algumas questões elas ficam, algumas críticas elas ficam, como por exemplo, não faz sentido nenhum o clube ter que jogar numa quarta-feira, 11 da manhã, é sem lógica, ainda mais um esporte tão físico como o futebol, que envolve muito esforço, né, de correr, de força física, de enfim, de impulsão e etcétera, mental também, num sol de rachar o coco de qualquer um, é realmente muito complexo. A CBF precisa revisar esses essas regras que eles vão criando e impondo em cima dos clubes, porque afinal de contas, sem os clubes, a CBF não seria nada. E olha, sendo bem honesto, já passou da hora de profissionalizar não só o clube, mas a instituição que gere o futebol brasileiro. Eu acho que se os clubes não puderem fazer e eu acho que se os clubes não se unirem realmente para fazer isso acontecer, vai ficar muito difícil da gente contornar ou exigir alguma coisa, porque eles fazem realmente só o que convém e fica chato, sabe? Então, apesar de todas as dificuldades, apesar do cansaço, apesar de todas as declarações do Memphis depois do jogo, da possível lesão ali do Yuri e, enfim, outras coisas, torna muito importante essa vitória em cima do Cruzeiro.
Então o Corinthians tem que comemorar muito, mas olhar para frente, porque ainda tem 4 batalhas a serem, disputadas e 4 guerras para serem vencidas. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.